Olá, turma. Estamos por aqui novamente e nessa oportunidade, vamos falar sobre os números. Os números e suas classes e suas ordens, tá certo? Então, os números naturais, pessoal, eles são números infinitos. Então, eles foram dispostos, cada número, em classe e em ordens. Tá certo? Então vamos colocar aqui só um exemplozinho para que a gente possa perceber como é que é a disposição desses números na sua classe e nas suas ordens. Então vamos colocar aqui primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, 10ª ordem. Pessoal, aqui vocês poderiam colocar qualquer número de ordens de um número, tá certo? Qualquer quantidade de ordens. O que é que nós temos que entender aqui? Que as ordens, elas são divididas de 3 em 3. Então, vamos pegar aqui nossa régua e vamos fazer as nossas divisões. Então, as ordens elas foram divididas de 3 em 3. Então, vocês vão colocando um tracinho aí, ó. Certo? Então, aqui ficou primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordens, sétima, oitava e nona ordem. Então, eles foram divididas de 3 em 3. Tá certo? Então, vamos passar aqui o traço aqui acima para que a gente possa separar bem direitinho essas ordens aqui. Então as ordens, pessoal, como estava acabando de comentar com vocês, elas foram divididas de 3 em 3, certo? Vou colocar também mais um traçozinho aqui embaixo, para que possa organizar bem direitinho aqui o desenho, Então, vou colocar aqui mais um traço. E essas ordens ficaram da seguinte maneira: aqui é a unidade, certo? Aqui a dezena e aqui a centena. Então, todas as ordens vai ter unidade, dezenas e centenas. Então, aqui é a unidade, dezena e centena. Então, aqui também vai ter unidade, aqui é a dezena e aqui as centenas. Então, aqui também vai ter a unidade, dezenas e centenas. E aqui é unidade. Se eu tivesse mais ordem para cá, unidade, dezenas e centenas. Então, todas as ordens, elas são divididas de 3 em 3. E de cada 3 ordens, eu vou ter uma classe. Então, aqui eu tenho uma classe. 1, 2, 3, então eu vou ter uma classe. Aqui também eu vou ter uma classe. Então, de 3 em 3 ordens, nós vamos ter uma classe. Tá certo, pessoal? E aqui também eu já tenho outra classe aqui, ó. Tá certo? Então todas as classes, aqui, ó, ela vai ter unidade, dezenas e centenas. Unidade, dezenas e centenas. Então foi assim que foi disposto cada número segundo as suas ordens. Você já deve ter visto falar isso daqui, Com certeza vocês já viram em alguns estudos aí, posterior, isso aí. Então, pessoal, dentro da ideia de ordem, vamos falar um pouco sobre valor absoluto e valor relativo. O que é o valor absoluto de um número? Então, o valor absoluto de um número, pessoal, ele não depende da posição que o número se encontra. Já o valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. Então, pessoal, quando nós falar algarismo ou quando nós falar números, perceba que é a mesma coisa, tá certo? Tanto assim também a gente pode chamar. Assim como nós podemos chamar o número de número, nós podemos chamar o número de algarismo, tá certo? Então, o valor absoluto, ele não depende, na realidade, ele não depende da posição que o número se encontra. Já o valor relativo, ele vai depender da ordem que o algarismo se encontra.
Então, veja que aqui a gente já colocamos, né, as unidades, dezenas e centenas, que eu já expliquei anteriormente, né? Era sempre disposto da direita para a esquerda, né? Aqui você vai ter a primeira, essa classe aqui é a classe das unidades simples, né? A unidade, a dezenas e as centenas. Unidade, dezenas e centenas. Tá certo? Então, os números são dispostos em ordem. E de 3 em 3 ordens, você vai formando uma classe. Pessoal, vamos lá a um exemplo, né? Vamos observar o número 9.876, por extenso, né? Por extenso, como é que ele é escrito, né? 9.876. Então, como é que a gente sabe o que é o valor relativo? Como é que nós sabemos qual é o valor absoluto? A própria definição já nos fornece subsídios, né, para identificar o que é um valor relativo, o que é um valor absoluto. Veja bem, o valor absoluto de um número não depende da posição em que ele se encontra. Então, o que é o valor absoluto do 9 nesse número? 9. Certo? Porque ele não vai depender da posição que eles encontram. Então, o valor absoluto do 9 é 9. Assim como o valor absoluto do 8 é 8. Assim como o valor absoluto do 7 é 7. Assim como o valor absoluto do 6 é 6. Já quando nós estamos falando de valor relativo, aí o número vai ter valor, né? Vai depender, no caso, né, da ordem que ele se encontra. Ou como é que a gente lê? Ó, qual é o valor do 9? Como é que eu leio aqui? 9.000. Então, aqui, o valor relativo do 9 é 9.000. Qual é o valor do 8? Relativo, valor relativo do 8. Olha como é que eu leio. 9.800. Então, o valor do 8 é 800. Então, veja aqui. O número 8, ele está nas centenas. Então, ele vai depender, né, unicamente, exclusivamente da sua posição. Então, ele vai depender da ordem, da posição que ele se encontra, certo? Do 7, qual é o valor relativo do 7? Aí, como é que eu leio? 9.870. Então, 7 é 70. E qual é o valor relativo do 6? Ó? Como é que eu estou lendo? 9.876. Então, é 6. Certo? Então, o valor do 9 é 9.000. Do 8, 800. Certo? Do 7, 70, né? Estou escrevendo aqui por extenso para vocês verem aqui. E do 6, pessoal, é 6 mesmo. Ok? Então, veja que no valor absoluto, o número não depende da posição em que ele, ou seja, em que o número se encontra. Já o valor relativo de um número depende da ordem em que o algarismo se encontra. Vamos ver aqui mais um exemplo, né, pessoal? Vamos aqui, ó, ver mais um exemplo. Veja que eu tenho um número aqui, 834. VA, pessoal, valor absoluto, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, valor absoluto. Ok? Vou colocar aqui, absoluto. E VR, vou colocar aqui valor relativo, tá bom, pessoal? Valor relativo. Pronto, relativo. Vamos lá. Então, observe o número aqui, 834. Qual é o valor absoluto do 8? 8. Qual é o valor absoluto do número 3? Aqui, 3. Qual é o valor relativo do... Aqui era 4, né? Então, o valor relativo do número 4, 4. O valor relativo, o valor absoluto do número 3, 3. E o valor absoluto do 8, 8. Pronto, já assim, ó. Certo? O valor absoluto do 4 é 4. O valor absoluto do 3 é 3. O valor absoluto do 8 é 8. Veja que já no valor relativo, aí sim, vai depender da posição que ele se encontra.
Qual é o valor relativo do 4? É 4. Qual é o valor relativo do 3? É 30. Como é que eu leio? 834. Qual é o valor relativo do 8? É 800, porque é 800, na leitura, 834. E mesmo porque o 8 ocupa a casa das centenas, então você vai multiplicar esse 8 por 100 para ele ter 800 aí. Vamos ver mais um exemplo? Nós temos aqui 6.785. O valor absoluto do 5 é 5. O valor absoluto do 8 é 8. O valor absoluto do 7 é 7. O valor absoluto do 6 é 6. Quando nós tratamos do valor relativo, então aqui ele vai depender da posição, é isso? Aqui eu tenho na primeira ordem, aqui eu tenho na segunda ordem, aqui eu tenho terceira ordem e aqui eu tenho quarta ordem. Perceba que aqui eu tenho unidades, dezenas, centenas. E aqui é a unidade de milhar. Tá bom? Vamos ver como é que a gente faz a leitura para a gente encontrar os valores relativos. Qual é o valor relativo do 6? 6.000. Então aqui, vamos colocar 6.000. Qual é o valor relativo do 7? Só pela leitura a gente já consegue compreender. 6.785. Então aqui é 700. O valor relativo do 8 é 80. E o valor relativo do 5 é 5. Então, pela leitura, 6.785. Então, fácil para a gente encontrar tanto o valor relativo como o valor absoluto de um número. Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula aí, pessoal. Qualquer dúvida, vão lá no canal, dá uma olhada no vídeo novamente, ou ainda você também pode entrar no grupo ou no PV e fazer seus questionamentos lá. Vou deixar para vocês também uma atividade, referente a esse conteúdo, bem simplesinho, que é sobre valor absoluto e valor relativo do número. Qualquer dúvida da atividade também, entra no grupo, faz suas perguntas ou também pode buscar alguma solução no nosso canal. Então, um forte abraço a todos e boa atividade.